Você quer ficar craque no Vegas Pro? Então vem comigo que eu vou te mostrar 25 dicas para te ajudar com isso. Eu sou o Lucas Monteiro, sou editor e motion designer há mais de 10 anos e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algumas dicas que fazem parte do meu dia a dia editando no Vegas Pro. Vamos lá! Primeira dica, tudo o que você precisa está visível. Se você der uma olhada no projeto aqui no Vegas, tudo que você precisa mexer está perfeitamente apresentável aqui para você. Aqui embaixo no Vegas 20 tem todas as ferramentas quando você passa o mouse por cima você consegue ver o que elas fazem, quem são elas, para que servem essas ferramentas. Se você não estiver vendo alguma janela, como essas aqui de Media Generators, essas de Project Media, as transições, Video Effects, o trimmer aqui, o vídeo preview, se você não estiver vendo alguma coisa disso, você pode encontrar o que você precisa aqui em View. Você vem aqui em Window e todas as janelas que estão habilitadas vão estar marcadas e as que não estão habilitadas você não pode ver, estão desmarcadas, então você pode marcar elas aqui e elas vão aparecer. E caso você tenha alguma dúvida do que, meu Deus, o que é isso, para que isso serve, se você vir aqui em Help e What's This, você clica e ele vai ficar com esse pontinho de interrogação e você pode ir na onde você não sabe o que é, clicar e ele vai abrir aqui a janela de ajuda do Vegas que vai te mostrar aqui exatamente para que serve aquilo que você clicou. Tá tudo em inglês, mas dá para ter uma noção do que é o que aqui e para que serve essas coisas. Já que tudo está visível, navegar entre tudo isso pode ser muito mais rápido se você utilizar os atalhos. Num projeto que eu acabei de abrir aqui no Vegas, eu costumo adicionar as tracks de vídeo com o atalho Ctrl+Shift+Q. Eu adiciono eles de uma maneira muito mais rápida. Ao invés de vir aqui clicar e adicionar, eu aperto o Ctrl+Shift+Q e eu adiciono tudo muito mais rápido. E utilizando o atalho Ctrl+Q, eu adiciono tracks de áudio. Então eu posso adicionar tracks de vídeo e tracks de áudio de uma maneira muito mais rápida utilizando esses atalhos aqui, ó, Ctrl+Q e Ctrl+Shift+Q. E perceba também que se eu adicionar um monte de video tracks e audio tracks aqui, fica até um pouquinho de ver. Se eu vou adicionando mais e mais, eu vou ter que ficar rolando aqui para ver todas elas. Então, se você apertar o aspas aí no seu teclado, você consegue minimizar todas as tracks para você ter uma visualização melhor. E se mesmo assim eu precisar de espaço aqui para ter uma visualização maior, eu posso apertar a tecla F11. O F11 vai maximizar toda a minha timeline, eu consigo ver ela na minha tela inteira. Um outro atalho que eu uso muito aqui no Vegas é a de navegação entre as ferramentas base do Vegas, que é esse cursor básico aqui que eu posso clicar nas coisas e arrastar, mas se eu quiser fazer uma seleção grande aqui, eu tenho que selecionar essa ferramenta de seleção, e daí eu arrasto e faço uma seleção maior. Daí eu tenho que voltar aqui para Normal Edit Tool, e daí sim eu posso clicar e arrastar toda essa seleção que eu fiz. Para eu poder navegar entre essas duas de uma maneira mais fácil, eu uso a tecla D. Toda vez que eu aperto o D aqui no meu teclado, você pode ver que eu vou navegando entre essas ferramentas base. Então, normalmente aqui no meu Vegas eu vou apertando o D a todo momento. Eu clico em alguma coisa, eu aperto o D, eu seleciono, eu aperto o D duas vezes, eu arrasto, eu aperto o D mais duas vezes, eu seleciono, eu aperto o D duas vezes, eu arrasto. E eu vou fazendo essa navegação entre essas ferramentas base para eu ter uma dinâmica maior entre ferramentas quando eu estou editando no Vegas. Um outro atalho também que eu uso bastante no Vegas são para as transições mais simples que o Vegas tem. Aqui, por exemplo, se eu clicar e arrastar aqui da ponta para cima do meu evento, eu crio esse crossfade aqui. Mas utilizando das teclas barra, asterisco e menos no meu teclado numérico, eu consigo adicionar alguns efeitos de transição aqui para esse crossfade. Se eu aperto o asterisco, ele vem um dissolve. E se eu aperto o sinal de menos, ele coloca a transição linear wipe aqui no meu evento. E se eu aperto barra, ele deixa o fade normal aqui, ó. E um outro atalho que me ajuda bastante, principalmente para mexer com áudio, é o atalho V e P. Se eu aperto o V aqui numa track de áudio, olha só, eu tenho um atalho que mexe no meu volume. Eu posso criar pontos aqui no meu envelope, que são tipo keyframes, que eu posso mexer no meu volume, para cima ou para baixo. E também tem o P. Ele faz o panorama entre canal direito e canal esquerdo aqui do meu áudio. Por exemplo, se eu vir aqui e jogar para cima, ele vai estar indo todo para a esquerda, nesse caso aqui, e se eu jogar para cá, ele vai estar indo todo para a direita. Bom, eu acabei de falar de um monte de atalhos que talvez você não vai se acostumar logo de primeira, ou talvez você nem queira se acostumar. Mas olha que maravilha, dá para você personalizar atalhos de teclado aí no seu Vegas. Você vem aqui em Options, vem em Customize Keyboard. Aqui eu posso encontrar todos os atalhos do Vegas. Se eu colocar aqui, por exemplo, S, o S ele faz o corte no meu evento, aqui ó, o Edit Split.
Se eu quiser trocar esse atalho, eu posso trocar. E eu posso fazer vários tipos de atalhos diferentes aqui no meu Vegas. Eu posso colocar atalhos aqui que sejam parecidos com outros softwares de edição. Por exemplo, no Premiere, para você cortar um clipe na timeline, é Ctrl K. Então eu venho aqui no meu split, está selecionado. Venho aqui, digito Ctrl K. E agora, para eu cortar um clipe na minha timeline, é Ctrl K. E daí eu posso fazer demais alterações para esse teclado ficar parecido com o do Premiere. E daí eu venho aqui em cima em Save As e dou um nome para o meu teclado. Teclado Premiere. Dou um OK. E aí para sempre ele vai ter o padrão e o teclado Premiere aqui para mim. Dou um OK. Daí eu venho aqui no meu evento, dou um Ctrl K. E ele corta igualzinho no Premiere. Nessa de personalizar o teclado e os atalhos do software, você também pode personalizar as janelas para elas ficarem parecidas com algum software que você está acostumado, ou de repente para você criar o seu próprio workflow para funcionar para você ter uma visualização melhor. Por exemplo, aqui eu estou num workflow de edição e inclusive se eu vim aqui em View, Window Layouts, eu tenho todos os layouts que eu posso salvar aqui. Tem vários slots que estão aqui vazios, eu posso preencher eles com diferentes tipos de layouts aqui no meu Vegas, mas eu já tenho alguns que eu já fiz aqui, que é o Edição, que é esse que está aqui agora. Mas, por exemplo, se eu venho aqui num vídeo vertical, eu não tenho uma visualização muito boa nesse modelo aqui. Então, para isso, eu criei um layout de Stories aqui, olha só. Aqui, por exemplo, eu posso me visualizar aqui no canto de uma maneira muito melhor, eu consigo ter uma visão melhor aqui da minha timeline. Se eu precisar ter mais visualização, eu aperto um F11 e consigo ver a minha timeline completa. Eu também tenho um layout aqui que é inspirado no After Effects, olha só. Eu tenho aqui o meu layout After Effects, que é onde a pré-visualização fica aqui no meio, os efeitos ficam no canto de cá, né? Os efeitos de transições ficam para cá, timeline fica aqui embaixo, o Project Media para eu poder arrastar os meus arquivos aqui para dentro da minha timeline ficam nesse lado aqui. Eu já costumava usar o After Effects, então eu queria um visual parecido aqui quando eu ia fazer motions, por exemplo, essa motionzinha que eu fiz aqui. Eu animando essas coisas nesse modelo, eu me sinto um pouco mais familiar. Então eu criei esse layout para eu ter um workflow um pouquinho mais fluido aqui para mim também. E para tudo isso é muito simples. Você pode ajustar aqui a sua janela como você quiser. Eu ajusto aqui, eu coloco as coisas onde eu quiser. Se eu quiser buscar mais janelas aqui que eu precise, por exemplo, eu preciso dos detalhes da minha edição, eu posso colocar ele desse lado de cá. Beleza, isso daqui é uma janela perfeita para mim, eu tenho tudo que eu preciso na minha cara aqui. Eu vim aqui em View, Window Layouts e eu coloco Save Layout As. Daí eu dou um nome aqui para minha janela, janela de edição. Escolho aqui onde eu vou salvar ela, posso salvar nesse slot aqui que está vazio, dou um OK. E saca só, toda vez que eu vir aqui, eu posso acessar a minha janela de edição. A próxima dica é voltada para quem quer fazer vídeos verticais. Importei aqui no meu Vegas todos os meus vídeos que eu quero trabalhar aqui, mas perceba que eu quero fazer um vídeo vertical e todos eles estão deitados. Ao invés de você vir aqui no seu Pancrop e ficar girando esse vídeo aqui até ele fazer sentido na sua tela, isso vai demorar demais, sem falar também que se você quiser tratar e fazer alguma máscara nesse vídeo aqui, ele vai ficar deitado para sempre. Isso aqui vai ser bem complexo de você ajeitar. Dá para você fazer o seguinte, dá para você girar todos os seus takes para eles ficarem alinhados na vertical de uma só vez. Se eu for selecionar todos os meus takes aqui que eu quero girar, venho aqui, clico com o botão direito, vou em Selecting Media Project, eles estão todos selecionados aqui, maravilhoso. Eu clico com o botão direito, venho aqui embaixo em Rotate 90 graus. Ele vai girar em 90 graus no sentido horário ou anti-horário. Aqui no meu caso eu preciso no sentido horário. Clico aqui em Clockwise e prontinho. Ele girou todos os meus takes da maneira que eu preciso. Inclusive, se eu abrir o meu Pancrop aqui, ó, por exemplo, ele vai estar na orientação certinha. Então, se eu quiser mover isso daqui, fazer um crop aqui de alguma maneira, se eu quiser fazer alguma máscara aqui, por exemplo, ele já vai estar prontinho e orientado da maneira certa. Uma outra dica também é para você setar o seu projeto de uma maneira automática. Acabei de falar dos vídeos verticais aqui, e é o seguinte, se eu não sei muito bem a quantos frames por segundo meu vídeo tem que estar, em que resolução, quantos pixels por quantos pixels, isso pode ser bem confuso para quem não manja muito dessa parte, e o Vegas faz isso de uma maneira automática. Por exemplo, eu tenho aqui um vídeo que está nas condições certinhas, ele está na resolução e no frame rate que eu quero para o meu projeto. E eu clico com o meu botão direito no meu evento, venho em propriedades, e eu consigo ver como é que ele está aqui. Ele está em 30 frames por segundo, ele está em 1080 por 1920, ele está da maneira que eu preciso. Como é que eu deixo o meu projeto dentro dessas configurações? Clico com o botão direito no meu evento, venho em Selecting Project Media, ele vai selecionar aqui, eu clico com o botão direito aqui e venho nessa opção, Match Project Video Settings. E daí prontinho. Se você observar aqui embaixo,
ele deixou o meu projeto com a resolução de 1080 por 1920 e a 30 fps. Adicione marcadores e regiões no seu projeto. Eu tenho aqui uma edição que eu fiz aqui, por exemplo, olha só, e eu tenho uma região aqui que eu adicionei. E é o seguinte, se eu clicar 2 vezes nessa região, eu consigo selecionar toda essa parte, que na verdade aqui é o meu vídeo inteiro. Se eu quiser saber, olha, por exemplo, isso aqui é um insert, eu posso selecionar esse insert, eu clico com o botão R e adiciono uma região aqui, eu posso nomear essa região, por exemplo, falar que isso daqui é um insert. Mais pra frente eu posso colocar um marcador aqui e ter certeza de que esse é o momento em que eu estou falando de um assunto específico, então eu coloco um marcador aqui, apertando a tecla M, coloco assunto específico. Daí eu tenho um controle do que está acontecendo na minha edição, né? Eu consigo ver os pontos exatos, eu consigo ver as regiões para saber o que está acontecendo, e eu tenho um relatório disso através dessa janelinha aqui, ó. Se eu vim aqui em View, venho em Window e Edit Details, eu consigo ver aqui, por exemplo, quais são as regiões do meu projeto. Por exemplo, aqui eu tenho a região Inserts, aqui se eu vim em Marcadores, Markers, eu consigo ver onde que está a transição, consigo ver onde que está o assunto específico. E num projeto grande que tem várias coisas, você vai conseguir ter esse relatório de quantos marcadores você tem, quantas regiões você tem. Daí só depois que eu editasse tudo, eu poderia vir aqui nessa janela de detalhes, eu poderia confirmar aqui nos meus marcadores o que eu deixei para fazer depois, ajustar a cor nesse ponto específico, ver sobre esse assunto nesse ponto específico, ajustar essa transição. Todos esses marcadores que eu coloco com a tecla M e essas regiões que eu coloco com a tecla R vão me ajudar a me organizar na minha edição em todas as fases. E elas vão me ajudar numa próxima dica que ainda vai vir aqui nesse vídeo, segura aí. Uma outra dica top é você sincronizar o cursor das janelas de efeitos com o cursor principal da sua timeline. Se eu vir aqui, onde eu estou animando esse rostinho feliz aqui, por exemplo, mas eu estou correndo aqui, eu quero ver essa animação acontecendo aqui no meu preview. Então se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, Sync Cursor, eu vou poder correr aqui na minha janela de efeitos, ao mesmo tempo que o cursor synca aqui na minha timeline. Isso vale para qualquer coisa, para o Pancrop, para os Video Effects, para os Media Generators, tá tudo valendo. Utilize o Composite Mode ao seu favor. Aqui no Vegas, se você reparar aqui nas suas tracks de vídeo, você tem o Compositing Mode. E se você clicar aqui, você tem vários modos de mesclagem que você pode usar ao seu favor. Isso vai fazer com que os eventos que estejam nessa track de cima se misturem com os eventos que estão na track de baixo. Aqui no caso eu tenho um flare, eu posso colocar um modo de mesclagem screen, e daí eu vou poder colocar essa luz aqui em algum lugar da minha cena. Aqui, por exemplo, eu tenho um texto, se eu colocar o modo de mesclagem Multiply Mask, ele faz uma máscara com o vídeo que estava lá embaixo. Ele faz com que o vídeo que está abaixo da minha track fique dentro do meu evento de texto. E se você for combinando essas mesclagens com Video Effects, com outras coisas aqui dentro do Vegas, você pode alcançar resultados incríveis. E chegando nesse nível, já está na hora de você ir para a próxima dica, que é fazer grupos de tracks no seu Vegas. Eu tenho aqui a minha timeline, eu queria dar uma organizada nela, eu queria colocar todas essas coisas que estão uma em cima da outra aqui em grupos para eu ter uma visualização melhor. O que eu faço? Eu posso selecionar essas tracks aqui, clico com o botão direito e venho aqui em Track Group. Daí eu agrupo as tracks que estão selecionadas e elas ficam organizadinhas dentro desse grupinho aqui. Eu posso inclusive deixar esse grupinho aparecer ou mutar ele também. Fica uma maneira mais fácil de você organizar a sua timeline. Alterar a ordem de processamento do Pancrop e Video Effects. Essa aqui é uma dica muito simples, mas eu vejo muita gente quebrando a cabeça com isso daqui, na hora de movimentar as coisas, na hora de fazer os efeitos fazerem sentido com o Pancrop, não conseguem fazer. E é o seguinte, para explicar bem aqui, eu vou usar 2 efeitos que, se você inverter a ordem, eles mudam completamente de cara. Eu coloco o efeito Border aqui, por exemplo, e se eu movimentar o meu Pancrop, não importa para onde eu movimente, essa borda fica fixa aqui ao redor do meu preview. Mas se eu inverter a ordem aqui do Pancrop e trazer ele para frente do border, o border vai estar afetando o meu clipe e depois a alteração de Pancrop vai estar afetando ele. Então, toda vez que eu mexer aqui, o border vem primeiro e depois vem a alteração de Pancrop. Então eu posso fazer uma borda no meu vídeo aqui e fazer, por exemplo, um facecam, deixar ele aqui em algum lugar. Um outro exemplo aqui também é o Cookie Cutter. Você pode pegar aqui a bolinha, por exemplo. Eu posiciono a minha bolinha aqui, eu deixo ela no tamanho certo. Se eu movimentar o Pancrop,
eu vou me movimentar lá dentro. Se eu alterar a ordem de processamento aqui, posso movimentar aqui o meu pan crop e poder movimentar a minha bolinha com a minha câmera ali para onde eu quiser. Essa é uma maneira muito clara de mostrar como a sequência de processamento afeta aqui o nosso evento aqui na nossa timeline. Você pode aplicar máscaras nos seus efeitos. É muito simples, você vai lá, aplica um Video Effects no seu evento e cria uma máscara. E nesse menuzinho bem aqui em cima você pode habilitar o Apply to Effects. E como você pode ver aqui, ele aplica a máscara somente no efeito. E tudo que você fizer com a sua máscara aqui, se você inverter ela, se você trabalhar aqui de repente no Feather Type dela aqui, fazer ela ficar mais esfumaçada aqui nas bordas, tudo isso vai agir somente sobre o efeito. Altere a ordem do processamento do Composite para você criar camadas de ajuste. Aqui no Vegas, por exemplo, quando você coloca um efeito numa track, ele vai agir em todos os eventos que estão nessa track. Colocando um desses filtros aqui, ele vai agir sobre todos os takes que estão, todos os eventos, né, que estão nessa mesma track aqui. Mas perceba que aqui em cima, se eu trocar a ordem de processamento e colocar o efeito depois da composição, ele vai agir nessa track e em tudo que vem embaixo. Ou seja, ele está agindo nesse vídeo aqui, ele está agindo nesse meu sólido que está aqui embaixo, ele está agindo no meu texto, ele está agindo em tudo que vem abaixo dessa track. Mas no Vegas 20 você tem um atalho para isso. Se você clicar com o botão direito e vir aqui em Insert Adjustment Track, você acaba criando uma layer de ajuste que serve exatamente para isso, para você colocar efeitos nela e ela agir sobre as tracks que estão embaixo. Mas também tem o caso de você querer de repente que essa layer de ajuste haja somente sobre uma, duas ou três tracks no máximo. Você não quer que haja sobre todas as outras que estão embaixo. E para isso você pode usar o Parent. Se liga só, você parenteia as tracks que você quer que sofram essa ação. Por exemplo, essas três que estão aqui estão sofrendo essa ação, só que essa aqui que está aqui embaixo não está sofrendo a ação do efeito. Beleza, vamos aprender de uma vez por todas como movimentar, reenquadrar e posicionar os seus vídeos e imagens na sua tela. Bom, tem três formas de você fazer isso aqui no Vegas, que é o Pan Crop, o famoso Pan Crop que todo mundo conhece, que você pode trabalhar no enquadramento, ou seja, isso daqui que vocês estão vendo é como se fosse o enquadramento do seu vídeo. Tudo que tiver dentro dessa área aqui, você vai estar vendo aqui no seu preview. Mas para fazer certos tipos de coisas, isso daqui é um pouco confuso, então tem gente que usa diretamente aqui o Track Motion, que você pode movimentar diretamente as coisas aqui, girar e redimensionar da maneira que você quiser. Porém, tudo que tiver nessa track vai sofrer essa mesma alteração. Se eu colocar alguma coisa aqui, ela vai sofrer essa alteração. E além desses dois jeitos, os Vegas mais recentes têm o Picture in Picture. Se você vir aqui em Video Effects e pesquisar por Picture in Picture, você vai ver esse efeito aqui. E ele serve justamente para fazer esse redimensionamento de tela. Olha só, você pode posicionar ele onde você quiser, você pode rotacionar, você pode escalonar aqui a sua imagem, e é legal que você consegue fazer essas alterações diretamente no seu preview. Eu posso clicar e arrastar direto no preview aqui e reposicionar as minhas coisas. E o maneiro disso daqui é o seguinte, que você pode combinar todos esses efeitos para ter coisas legais. Você pode fazer uma animação no Pan Crop e você pode reposicionar isso com o Picture in Picture e daí fazer algum leve ajuste diretamente no seu Track Motion. Você usa todas essas ferramentas ao seu favor. Aplicar Video Effects no seu projeto da maneira certa para ter resultados ainda melhores. Tem vários jeitos de colocar efeitos de vídeo no Vegas Pro. Eu posso colocar efeitos diretamente no meu evento, que é o caso aqui. Eu posso pegar um efeito de cores aqui, por exemplo, e trazer aqui para o meu evento. Porém, esse evento que está aqui na frente, ele não tem esse efeito, mas ele representa o mesmo vídeo. Então, é uma maneira de colocar um efeito somente num evento para fazer uma coisa. Mas se eu quiser, todos os eventos que representam esse vídeo podem ter esse efeito. Se eu vir aqui, clicar com o botão direito e vir em Media Effects. Aqui no Media Effects, eu posso escolher o efeito que eu quiser. E daí esse efeito vai estar direto na minha mídia, ou seja, não importa quantos cortes eu fizer e para onde eu levar esse evento, todos os eventos referentes a essa mídia vão estar com esse efeito aplicado. Mas se aqui, por exemplo, eu tenho diversas mídias diferentes e eu quero aplicar um mesmo efeito em todas elas, aí eu uso o Track Effects. Eu posso arrastar um efeito de vídeo direto para a minha track. Eu posso aplicar um efeito único em tudo que está dentro de uma mesma track. Mas se você quiser aplicar um efeito que vai servir para tudo que está no seu projeto, não importa se é track de cima, track de baixo, se é mídia, se é evento, tanto faz, tudo vai ser afetado por esse efeito se você pegar um efeito aqui e trouxer ele direto para o seu preview. É o chamado Video Output Effects, ou seja, tudo que tiver na sua timeline, tudo que for apresentado no seu preview vai estar sofrendo a alteração desse efeito. Utilize os Media Generators.
Você vir aqui na sua janelinha de Media Generators, você tem várias coisas legais aqui que você pode utilizar e tudo isso que está aqui serve para muita coisa. Aqui você pode puxar diferentes ferramentas de texto, por exemplo. Você tem Solid Colors aqui que te ajudam bastante. Você tem o Color Bars aqui para você poder usar. Você tem Noise Textures que dá para fazer vários efeitos se você combinar isso com outros video effects aqui do Vegas. E tem também o Solid Colors aqui que me ajudam bastante. Por exemplo, eu tenho aqui um texto e o meu vídeo. Se eu quiser fazer, de repente, um fade in ou um fade out, eu uso o Black aqui, por exemplo. Eu coloco um sólido preto aqui e eu consigo fazer um fade nesses dois sem ter que fazer um fade em cada um. De repente eu tenho aqui um texto, eu tenho uma outra track aqui com outro elemento aqui, por exemplo. Então, para não precisar fazer um fade aqui em cada um deles, eu posso colocar um sólido preto aqui por cima e fazer um fade aqui no sólido preto, que daí ele vai revelando o que está na minha tela. E o sólido branco também é sensacional, eu costumo usar ele para trabalhar a opacidade de várias tracks de uma vez. Aqui, por exemplo, se eu quiser deixar essa track mais opaca e essa track mais opaca também, rola um problema, né? Porque essa aqui tá opaca e essa tá opaca também, mas por cima delas ficam se sobrepondo. E para eu trabalhar a opacidade dessas duas tracks, inclusive até essa daqui, de uma maneira uniforme, eu posso colocar um sólido branco aqui em cima, por exemplo, mudar esse modo de composite aqui para Multiply Mask. E daí, se eu trabalhar a opacidade somente desse sólido, ele vai trabalhar a opacidade de tudo que está aqui embaixo dele. Sim, eu tenho que ficar trabalhando a opacidade de todas as tracks que estão embaixo. Nessa janelinha aqui tem muita coisa bacana que pode virar ferramenta para você utilizar na sua edição. Se você usa um Vegas mais recente, talvez você tenha só uma opção de texto e eu vou te mostrar como habilitar mais opções de texto para você usar aí no seu Vegas. Vem aqui em Options e Preference, daí você vem aqui em Deprecated Features. Aqui você vai ter o ProType Titler e o Legacy Text. Eles vão estar desabilitados aí provavelmente. Você habilita os dois e dá um Apply. Daí assim você vai reiniciar o seu Vegas e você já vai ter aqui na sua janelinha de Media Generators a opção de Legacy Text, que está aqui, e também a opção de ProType Titler, que são opções excelentes de texto. No caso do ProType, ele tem opções de animação bem mais completas, e o Legacy Text, ele aceita todas as fontes. Então, se a fonte que você escolheu não estiver aparecendo nessa ferramenta básica de texto aqui do Vegas, você vem aqui no Media Generator, escolhe o Legacy Text, arrasta ele aqui, e daí você vai poder colocar a sua fonte aqui na janelinha dele tranquilo, que ele vai reconhecer a sua fonte. E já que o assunto é texto, a próxima dica é matadora. O Vegas Pro tem uma ferramenta de preenchimento de cor que está escondida. Saca só, tem um texto aqui, eu posso cortar e colocar várias versões desse texto aqui através da minha timeline. Porém, se eu vir aqui na ferramenta de edição dele e trocar a cor dele aqui de branco para alguma outra cor que eu queira, tipo um verde aqui, de repente eu posso escolher essa cor, porém todas as cópias que estão aqui na minha timeline vão sofrer essa mesma alteração, porque elas são eventos que são referentes à mesma mídia. Mas como é que eu faço então se eu quero ter o meu texto branco e eu quero que só essa cópia seja verde, por exemplo? Eu venho aqui e pego o efeito sépia. Jogando o efeito sépia aqui no meu texto, eu posso trazer o Blending Strength até o máximo, e daí eu posso escolher a cor que eu quiser. É uma ferramenta excelente para você colorir textos e colorir inclusive logos em PNG. Por exemplo, eu tenho um loginho aqui, olha só. Ele está numa cor que eu não quero. Se eu quiser colorir ele, eu venho aqui, pego o sépia, escolho uma cor aqui, eu quero que ele seja branco aqui, por exemplo, e trago o Blending Strength até o máximo. Prontinho, ele está branco. Tem uma outra ferramenta escondida no Vegas que pode te auxiliar muito nas suas edições, que é o Subclip. Se você clicar com o botão direito numa mídia, você vai ver essa opçãozinha bem aqui, ó, Create a Subclip. Ele vai criar um subclip, uma nova mídia, só que tendo a mídia original como referência. Então, se você adicionar efeitos direto nessa mídia, como a gente viu agora há pouco, esse subclip vai sofrer as alterações desse efeito aqui, porém, a mídia original não vai ter sofrido nada. E todas as referências, todos os eventos referentes a esse subclip vão estar com esse efeito. Porém, a mídia original vai estar aqui. E toda a alteração que eu fizer na mídia original vai ser passada para o subclip de alguma maneira. Um outro jeito legal também de usar o subclip é para criar loops dentro da sua edição. Por exemplo, eu tenho um vídeo completo meu aqui, que é a abertura, né, o vídeo de boas-vindas do canal. E aqui no finalzinho tem o meu logo. Eu queria fazer um looping disso para usar esse looping em toda a minha edição. Se eu vir aqui e selecionar mais ou menos aqui qual é o looping que eu quero, eu posso clicar, beleza, esse é o looping que eu quero fazer.
Vou aqui, clico com o botão direito, vou em Create a Subclip. Beleza, eu tenho no meu projeto agora uma nova mídia referente somente a esse trechinho da minha mídia original. E como ela é uma nova mídia que só representa esse trecho, se eu aumentar ela aqui, ela vira um looping. Então eu tenho para sempre um looping aqui do meu editeiro. O logo do meu editeiro vai ficar em looping aqui para sempre. Copie e cole os atributos de um evento para o outro para facilitar a sua vida. Você pode copiar os atributos de um evento e colocar em outro evento, e ele vai tudo, os vídeo effects, as alterações do pancrop, envelopes, transições, tudo eu posso copiar. Basta eu clicar aqui no meu evento, dar um Ctrl C, clico com o botão direito aqui no outro evento, botão direito, Paste Event Attributes. E saca só, ele foi tudo, os envelopes, os efeitos, alterações de pancrop e até as transições. Porém, se você não quiser que vá tudo isso, saca só que a partir do Vegas 14 você pode selecionar que atributos você quer que sejam colados no seu evento. Para isso, você dá um Ctrl C aqui no evento que você quer copiar, botão direito, vem aqui em Selectively Paste Event Attributes. Aqui você vai poder escolher quais são os atributos que você vai colar nesse evento. Você pode colocar tudo, ou apenas o pancrop, ou apenas os efeitos e keyframes, apenas o efeito de transição do começo, apenas o efeito de transição do fim, a duração de transição. Você pode escolher qualquer um desses atributos e colar aqui no seu evento novo através dessa ferramenta aqui. Utilize os envelopes. Eu já mostrei aqui os envelopes de áudio, que é o de volume, apertando o V, o de pan aqui apertando o P. Nas tracks de vídeo também tem envelopes. Se você vir aqui numa track de vídeo, clicar com o botão direito, Insert Envelope, e você colocar aqui Composite Level, você tem um envelope aqui para trabalhar toda a opacidade de uma track inteira. E dentro dos eventos eu tenho um envelope aqui de velocidade, que eu posso trabalhar a velocidade do meu vídeo. Mas uma parada muito interessante sobre esses envelopes é que você pode trabalhar eles aqui através de keyframes, olha só, e poder ir animando esses parâmetros durante a duração do seu vídeo. Mas vamos fazer uma coisa mais legal. Se eu segurar o Shift e vier desenhando aqui de uma maneira muito louca, eu crio nesse meu sólido branco um efeito estroboscópico. E eu posso fazer essa loucura tanto com opacidade, quanto com volume, quanto com pan, quanto com velocidade. As possibilidades são várias. Utilize os Empty Events. Estes são eventos vazios que você pode colocar aqui na sua timeline clicando com o botão direito e vindo aqui em Insert Empty Event. Ele é um evento vazio, ele não aparece na sua timeline, porém ele carrega todas as informações que um evento pode carregar. Tudo isso está aqui nesse evento, não está aparecendo nada no meu preview, porém se eu der um Ctrl C e passar esses atributos para um outro evento aqui na minha timeline, todos os atributos que estavam no meu evento vazio estão agora aqui nesse meu evento do meu vídeo. Mas não só para isso que serve um evento vazio. Se eu criar envelopes aqui na minha track, como o Composite Level, por exemplo, criar vários keyframes aqui da minha composição, ou criar keyframes também do track motion, keyframes de efeitos também, tanto faz. Se eu criar um evento vazio aqui e ele ficar nessa área onde estão os keyframes, tanto do track motion quanto dos envelopes, todos os keyframes vão grudar nesse evento aqui, e toda vez que eu tiver que selecionar tudo de uma vez, eu vou poder arrastar para lá e para cá, e os keyframes vão acompanhar os eventos para nada ficar perdido, nenhuma animação que você trabalhou ali para algum momento específico vai ficar perdido aqui na sua timeline. Então, utilize os eventos vazios. Salve os seus presets de efeitos. Quando você navega aqui pelos seus video effects, você consegue perceber que ele tem um efeito padrão e vários presets para você utilizar. E esses presets são padrão aqui do Vegas, mas você pode criar os seus próprios presets, saca só. Aqui no Picture in Picture, por exemplo, o padrão dele é você puxar e ele acabar jogando o seu frame lá para trás. Mas para isso não acontecer, eu criei esse preset aqui que é o Original Position. Assim, toda vez que eu coloco esse preset no meu vídeo, ele já está na escala correta, prontinho, só para eu movimentar aqui pela minha timeline e rotacionar aqui da maneira que eu quiser. E para você criar o seu preset é muito simples, você faz a alteração que você quer, de uma maneira que você vai usar sempre, e você quer que sempre esse efeito esteja assim, basta você vir aqui no seu preset, escolher um nome para ele, aqui, nome do meu preset. E daí clica nesse disquetezinho aqui. Clicou aqui, maravilha, o seu preset já vai aparecer bem aqui, ó, nome do meu preset. Toda vez que você precisar dele, clicou, arrastou, jogou no seu evento, ele está prontinho para você usar. E mais que isso, se você precisar salvar uma combinação de efeitos, você pode. Aqui no Vegas é chamado de Filter Package. Se você quiser salvar um template de Facecam aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou colocar a minha cam aqui dentro de uma bolinha, vou colocar aqui uma borda para mim, escolher uma cor para ela, daí eu quero posicionar ela num canto específico aqui,
Vou colocar aqui também um tratamento de cor. E toda vez que eu quiser essa sequência de efeitos aqui para usar nos meus próximos eventos, eu posso salvar ela clicando aqui nesse maisinho. Daí eu venho aqui direto em Save As e posso colocar aqui, ó, Facecam. Já está salvo. E sempre que eu tiver que aplicar essa sequência de efeitos, basta eu abrir a minha janela de efeitos, seja aqui no evento ou na sua track. E você vem aqui, ó, em Filter Packages. Ele vai estar bem aqui, Facecam. Você dá um OK e prontinho. Todos os seus efeitos do jeitinho que você salvou vão estar aqui na sequência. Nesting Projects. No Vegas Pro você consegue trabalhar com nesting. E o que é isso na verdade? É como se fosse um projeto dentro de um projeto. Em softwares como o Premiere e o After Effects é primordial você trabalhar com essa ferramenta. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns grafismos que eu animei aqui junto com um texto. E pode perceber aqui que a minha timeline ficou bem bagunçada. No caso aqui, eu tenho 10 tracks para essa simples animação dessa tela aqui. E numa edição comum, se eu tivesse que fazer outra animação como essa, eu teria que criar mais 10 tracks. Se eu tivesse que fazer uma outra animação, seria mais 10 tracks. Então, fora as tracks de vídeo e tracks de áudio, eu também teria mais 30 tracks só para essas animações. Então, eu posso criar um projeto só para essa animação aqui e usar esse projeto dentro de outro projeto de edição. E daí aqui é muito simples. Eu posso simplesmente salvar esse projeto aqui e importar ele para dentro de outro projeto que ele vai estar aparecendo aqui. Aquela mesma animação que a gente acabou de ver ali, toda aberta em 10 tracks, está aqui agora como um evento único na minha timeline. E tem um atalho bem bacana para você já salvar essa animação aqui e deixar ela como um nesting dentro da sua timeline. Você seleciona todos os eventos, clica com o botão direito e vem aqui em Create Nested Timeline. Clicando aqui, você vai escolher uma pasta e um nome para o seu projeto, vai dar um Save, e aqui estão todos os seus eventos já em outra timeline. Daí você confere aqui se está tudo ok, se você terminou realmente a sua animação, beleza? E para você voltar para a sua timeline anterior, fique atento nesses botõezinhos que estão aqui embaixo, olha só. Clicando aqui, você volta para a sua timeline principal, saca só. Voltamos aqui. E agora aquele monte de tracks virou apenas um evento na sua timeline. E toda vez que você quiser navegar para dentro desse projeto de novo para fazer alguma alteração, é só você vir aqui embaixo, selecionar o seu projeto que está em nesting aqui e clicar bem aqui embaixo em Open Nested Timeline. Você clicou aqui, você vem para dentro do seu projeto de novo, faz as alterações que você quiser. Por exemplo, se eu quiser ocultar esse texto aqui e dar um Ctrl S, beleza, eu volto para cá e o texto sumiu. E adicionando mais uma dica nessa dica aqui, lembra que eu falei para usar regiões e marcadores na sua edição? Se você vir aqui para dentro do seu Nested, você vai vir aqui e pode adicionar aqui marcadores, por exemplo, ou seja, que nem, por exemplo, aqui o texto ele aparece bem aqui, e então eu vou colocar um marcador aqui, eu quero que essa duração fique somente dentro dessa região, marco uma região aqui, então agora eu tenho essas referências. Dou um Ctrl S, volto na minha timeline principal e saca só, eu consigo ver os marcadores e as regiões dentro do meu evento. Isso daqui para você se guiar aonde começa tal coisa, onde termina tal coisa, aonde estão posicionados os keyframes, aonde é o ponto de corte daquele projeto, seja uma transição, seja uma animação de texto. Isso aqui é perfeito para você se guiar dentro das animações que estão em nesting dentro da sua edição para você não se perder. Bom, talvez aconteça com você de você estar mexendo com um projeto grande e de repente o seu software quebrar, seu computador reiniciar ou de repente até acabar a luz e você perder o progresso do seu projeto. Então daí você tem que recorrer ao autosave, um save automático que o Vegas tem, que vai abrir o último progresso salvo automático do seu projeto. Porém, por padrão, o Vegas Pro ele salva automático a cada 3 minutos dentro do seu projeto. Então a última dica que eu tenho aqui para vocês para salvar a sua vida, salvar o seu projeto no Vegas Pro é aumentar a frequência de autosave. Ao invés de você salvar o seu projeto automaticamente aqui a cada 3 minutos, você pode reduzir isso para ele salvar a cada minuto ou a cada 30 segundos, da maneira que o seu computador aguentar e que for melhor para você. Se você vir aqui em Options, por exemplo, e a última opção que você tem aqui é Preferences, só que não é aqui que a gente vai fazer essa alteração. Para a gente fazer essa alteração, você aperta a tecla Shift e uma opção secreta vai aparecer. Apertando o Shift, você aperta Options, e aqui embaixo aparece essa nova opção aqui que é Internal. Você clica aqui e vai aparecer uma janela com vários parâmetros do Vegas para você poder alterar. São parâmetros de estrutura do software que não é legal você ficar mexendo porque você pode bagunçar a maneira como o software trabalha, mas se você pesquisar aqui por Autosave,
você vai achar o parâmetro de frequência de salvamento automático do Vegas. Por padrão ele está aqui 300.000, que é fazer esse autosave a cada 3 minutos. Aqui no meu caso, eu já alterei o meu valor para 100.000, então ele salva a cada minuto, mas se você colocar aqui, por exemplo, 50.000, ele vai salvar a cada 30 segundos, se você colocar menos, ele vai salvar em menos tempo. Para mim, a cada minuto tá legal, é uma frequência bacana para mim, então eu já deixei ok. Mas aí você escolhe aí como você faz esses autosaves, e aí é uma maravilha, porque toda vez que o seu Vegas acabar crashando, ou alguma coisa acontecer no seu computador e você tiver que fechar o software sem poder salvar manualmente antes, você vai ter esse save automático para salvar o progresso do seu projeto. Se você quiser mais tutoriais e dicas para realmente detonar no Vegas Pro e ser um profissional da edição utilizando o software, curte esse vídeo aqui, se inscreve aqui no canal e também confere esses videozinhos que estão aparecendo aí do lado. Com certeza você vai gostar. Aqui foi o Lucas Monteiro e a gente se vê num próximo vídeo.